Pode-se supor que a história contada pela religião cristã foi meticulosamente construída com o objetivo de anular os verdadeiros feitos dos deuses sombrios da humanidade. Tal afirmação parecerá blasfema ou absurda. Então prepare-se, pois o que será revelado é capaz de abalar os pilares das crenças habituais, formadas ao longo de toda uma vida. Este não é apenas um aviso, mas um chamado, uma verdadeira revelação que muitas pessoas não estão prontas para aceitar. No entanto, se uma pessoa se encontra aqui, significa que dentro dela cresce o desejo de compreender respostas mais profundas. Respostas que foram mantidas em segredo por séculos, enterradas sob uma camada de ensinamentos dogmáticos e silenciadas nos altares do conformismo religioso. Surge uma pergunta natural. Por que a Igreja Cristã Oficial se esforçou tão insistentemente para erradicar qualquer menção à espiritualidade africana nas Escrituras Sagradas? Por que aqueles deuses sombrios, tão profundamente reverenciados em civilizações antigas, foram rebaixados ao nível de lendas, imagens mitológicas ou até mesmo entidades demoníacas? Qual foi o verdadeiro pano de fundo do medo por trás dessas imagens arquetípicas que encarnavam força, sabedoria e luz? Já se perguntou por que nos púlpitos, nas escolas teológicas e até nos seminários bíblicos, ninguém se arrisca a levantar a questão da significativa influência africana nas raízes espirituais originais da humanidade? Isso não é de forma alguma um acidente. É uma decisão consciente, uma escolha histórica, uma decisão institucional, um ato político. Sim, a verdade que será revelada foi rigidamente censurada ao longo dos séculos. E não se trata apenas de interpretações errôneas. Trata-se de uma reformatação fundamental da narrativa espiritual da humanidade. De uma manipulação deliberada da história sagrada, de um esforço para erradicar da memória coletiva a conexão divina que existia entre os povos africanos e o mundo espiritual. Se uma pessoa acredita que a Bíblia é um livro sagrado, ela deve entender. Foi filtrada várias vezes, passou por uma série de barreiras de censura. E esses filtros determinaram quais informações deveriam ser preservadas na memória e quais deveriam ser esquecidas. As antigas divindades dos povos africanos que concediam cura indicavam o caminho, proporcionavam proteção e transmitiam conhecimento. Deuses que possuíam seus próprios nomes, histórias e símbolos foram cuidadosamente apagadas dos anais, substituídas e transformadas em imagens de personagens europeus brancos construídos de acordo com as concepções e padrões da elite dominante. Hoje, é preciso falar sobre isso sem sombra de medo. Será revelado o que muitos persistentemente negam. É preciso fazer uma viagem ao passado, às fontes primárias, aos anais perdidos, às tradições secretas, para entender como a Igreja Cristã, ao longo de toda a sua formação institucional, decidiu reformatar as realizações das antigas divindades africanas. E mais do que isso, surge a pergunta: porquê? Qual era o objetivo de tanto esforço titânico para relegar ao esquecimento uma história capaz de conceder liberdade, fortalecer e reviver a identidade espiritual de milhões de pessoas de origem africana em todo o mundo? Existe um medo do despertar de um povo que reencontra suas raízes sagradas? Essa verdade pode abalar os fundamentos de uma fé erguida sobre princípios de exclusividade e dominação. Neste texto será revelado o verdadeiro pano de fundo da formação da narrativa cristã. Será demonstrado como certos livros foram excluídos do cânon bíblico. Serão revelados os símbolos espirituais africanos que foram apropriados e dotados de um significado diferente. É preciso aprofundar-se na imagem esquecida do Cristo Negro. A interconexão entre as antigas divindades do Egito, Núbia, Etiópia e o que no mundo moderno Epon-Ditiru é percebido como heresia, mas muito provavelmente representa a verdade mais antiga que já existiu na Terra, será diretamente investigada. Você está pronto para as mudanças que virão? Porque a partir de agora, a ordem habitual das coisas pode ser abalada. Mas antes de prosseguirmos, permita-se respirar fundo. O que você está prestes a aprender não é apenas capaz de abalar suas crenças estabelecidas, mas também de dar verdadeira liberdade à sua mente. Então, prepare-se, porque nas próximas linhas viajaremos às próprias origens,
onde a história não apenas nasceu, mas também sofreu mudanças significativas. Compreender as razões pelas quais a história foi reescrita é o primeiro e mais importante passo no caminho para uma reavaliação consciente de sua espiritualidade. Agora que você percebeu a necessidade urgente de revelar o que foi cuidadosamente apagado do registro espiritual da humanidade, é hora de mergulhar em um dos capítulos mais secretos e poderosos da antiguidade. Os deuses sombrios. Sim, estamos falando de divindades de pele escura que encarnavam sabedoria, justiça, cura, ressurreição, proteção espiritual e uma conexão direta e inabalável com o princípio divino. Eles não apenas existiam, eram adorados por milénios. Seus feitos ressoaram tão profundamente na alma coletiva da humanidade que, mesmo após séculos de esquecimento, os ecos de sua presença ainda persistem em símbolos, rituais e nas entrelinhas de antigos textos sagrados. Você já ouviu falar de Osíris? Talvez esse nome tenha aparecido em documentários ou aulas de história sobre o Antigo Egito. No entanto, é provável que ninguém tenha lhe contado que Osíris era reverenciado como o Senhor do Submundo. Ele era um Deus que passou pela morte e ressurreição, trazendo consigo a promessa de redenção e justiça espiritual. Esse ser era adorado por sua incrível capacidade de renascimento, restauração da ordem e julgamento justo. Osíris não era apenas uma figura mitológica. Para milhões de pessoas na antiga África, ele era a encarnação viva da presença divina que transcendia a própria morte. Agora, reflita comigo. Essa história não lhe parece familiar? Um Deus que morre e ressuscita, que é traído, que é fragmentado e depois reunido, que atua como juiz dos mortos, oferecendo vida eterna àqueles que seguem sua retidão. A semelhança entre Osíris e a narrativa construída em torno de Jesus Cristo é simplesmente impossível de ignorar. E aqui não se trata de negar a figura histórica ou espiritual de Cristo. A essência é reconhecer. Antes da institucionalização do cristianismo, essas verdades espirituais fundamentais já pulsavam no coração da África. Viviam nos templos, ressoavam nas canções e estavam gravadas nos escritos dos povos indígenas. E se falamos de sabedoria divina, devemos necessariamente mencionar Thoth. Este era um deus negro que personificava o conhecimento absoluto, a palavra criativa, a razão universal que permeia tudo o que existe. Ele era retratado com a cabeça de um ibis, o que por si só simbolizava sua profunda conexão com o mundo invisível, com os mistérios não resolvidos do universo. Thoth era reverenciado como o grande mestre da escrita sagrada, o inventor de palavras com poder e o guardião dos livros da vida. E novamente você pode se perguntar, isso também não soa incrivelmente familiar? Afinal, no Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas esse conceito do Verbo como expressão criativa do divino já existia em textos egípcios muito antes do surgimento do cristianismo. Uma pergunta bastante lógica surge. Por que os nomes Osíris, Thoth, Ísis, Maat foram tão sistematicamente excluídos da tradição cristã? Porque, quando a Igreja começou sua institucionalização, ela enfatizou a demonização de símbolos que antes eram sinônimos de luz e sabedoria? A resposta talvez resida no medo. No medo de que, se as pessoas percebessem que esse conhecimento não nasceu em Roma, mas nas margens do Nilo e nos vastos desertos africanos, tudo o que era considerado sagrado e inabalável exigiria uma reavaliação radical, porque nesse caso, o centro espiritual da humanidade deixaria de ser o Vaticano e se tornaria a própria África. Anubis. Este é outro nome que deve ser resgatado do esquecimento. Reconhecido como o guardião dos mortos e responsável por acompanhar as almas ao julgamento divino, Anubis não era uma divindade temível. Ele atuava como um guia, um companheiro, facilitando a transição entre a existência terrena e o mundo além. Ele pesava os corações humanos na balança da verdade, simbolizando assim que a salvação é impossível sem retidão. Agora, reflita conosco. Quantas vezes na tradição cristã você ouviu que no fim dos tempos todas as nossas ações serão pesadas? Que nossos atos serão julgados, que existe um trono de julgamento diante do qual nos apresentaremos?
É praticamente o mesmo conceito, apenas revestido de novos nomes e outra aparência. A questão aqui não é incitar a rivalidade entre diferentes crenças, mas sim estimular uma profunda reflexão. Porque a versão oficial da espiritualidade foi formada com base na negação de suas origens africanas. Porque somos ensinados a associar esses deuses a mitos pagãos, como se fossem apenas lendas vazias, quando na realidade eles eram manifestações vivas das relações entre pessoas negras e o sagrado. Não haverá algum interesse por trás dessa divisão. O medo de que, ao restabelecer a conexão com esses nomes e símbolos, as pessoas negras descubram que sua espiritualidade não se origina do colonizador, mas foi apenas usurpada e reelaborada. Lembre-se da figura de Ma'at. Ela personificava a justiça divina, a ordem cósmica, a verdade universal. Foi em seus princípios que os mortos foram julgados e o destino das almas foi determinado. E diga-nos, o que seria o juízo final no cristianismo, senão o mesmo conceito de Ma'at, adaptado, embranquecido e reinterpretado como algo completamente novo? Mas não era novo, já existia, estava gravado em hieróglifos nas paredes dos templos, gravado em orações africanas. No entanto, talvez o mais surpreendente seja a percepção de que essas figuras negras sagradas não apenas foram apagadas da memória, mas também substituídas. Seus atributos foram transferidos para personagens europeus, seus símbolos receberam uma nova interpretação e, o mais grave, muitos deles foram demonizados. O que antes era luz, transformou-se em escuridão. O que antes era sabedoria, tornou-se bruxaria. O que antes eram ancestrais, virou heresia. E este movimento não ocorreu por acaso, foi uma construção estratégica. Pois quando você destrói a espiritualidade de um povo, você destrói sua autoestima, sua identidade e sua conexão com o divino. E quando um povo acredita que sua fé vem de fora e não de dentro, ele se torna dependente daquele que lhe oferece essa fé. Esta é uma das formas mais sutis e eficazes de dominação espiritual que o mundo já viu. É por isso que precisamos falar sobre os chamados deuses sombrios. Precisamos trazê-los de volta ao diálogo público não como ídolos de pedra sem vida, mas como expressões de uma espiritualidade ancestral que foi usurpada pela história oficial. Precisamos entender que, antes de Jesus ser apresentado como um europeu de olhos azuis, já existiam manifestações divinas negras que eram adoradas, respeitadas e seguidas por civilizações inteiras. Você consegue compreender toda a significância disso? Você sente que dentro de você há uma força que reconhece esses nomes, mesmo que nunca os tenha estudado. Isso acontece porque a verdade não precisa ser ensinada. Ela apenas precisa ser lembrada. Precisa ser lembrada. A questão que surge é: esses nomes já eram conhecidos do ouvinte? Ele está familiarizado com Thoth, Osíris, Anubis, Ma'at, Ísis? Ou este é o primeiro contato com essa faceta oculta do património espiritual? A narrativa subsequente visa aprofundar ainda mais a consciência, pois a seguir será examinado como e por quem esses dados históricos foram estrategicamente relegados ao esquecimento. Talvez ainda mais chocante do que o próprio apagamento dos nomes das antigas divindades seja a forma como seus atributos espirituais foram propositalmente retrabalhados, adaptados e transferidos. De fato, houve uma verdadeira engenharia religiosa, cujo objetivo não era apenas suprimir as memórias ancestrais, mas também usá-las como matéria-prima para a criação de novas narrativas. O que não pôde ser completamente destruído foi reformatado. O que era considerado sagrado, mas inconveniente, foi revestido de novas vestes, adaptado às demandas do poder político, da supremacia cultural e do controle espiritual. Tal reescrita, é claro, não ocorreu abertamente. Ela foi moldada ao longo de séculos, passo a passo, de concílio em concílio, de tradução em tradução. As figuras espirituais negras, outrora reverenciadas nos templos da Etiópia, nos santuários do Egito e nos centros rituais da Núbia, foram gradualmente sendo chamadas de mitos, lendas, alegorias pagãs. No entanto, seus ensinamentos possuíam uma força poderosa demais para serem simplesmente ignorados. Por isso, foram assimilados e apresentados ao mundo sob novos nomes, em outras cores e com um novo acento espiritual: europeu.
Como ilustração, podemos considerar como a imagem da deusa Ísis foi reinterpretada. Ísis era a grande mãe, protetora, curadora, senhora da magia e da sabedoria feminina. Ela era retratada com seu filho Horus no colo, amamentando. Agora voltemos às primeiras imagens da Virgem Maria, criadas pelos cristãos coptas no Egito. Lá vemos uma mulher negra com vestes longas e um bebê no colo. Coincidência ou imitação habilidosa? O fato é que o arquétipo da Mãe Sagrada não surgiu em Belém, ele já era adorado há milénios nas margens do Nilo. E quando o cristianismo começou a se firmar como religião oficial, essas imagens foram literalmente copiadas e batizadas com novos nomes. A deusa-mãe tornou-se Maria, o Filho de Deus tornou-se Jesus. A simbologia permaneceu, mas a verdadeira origem foi silenciada. E o processo não parou por aí. O próprio Jesus, como figura espiritual, começou a incorporar vários atributos de antigas entidades africanas: seu nascimento milagroso, sua conexão direta com o divino, seus milagres, sua morte sacrificial, sua ressurreição no terceiro dia. Todos esses elementos já estavam presentes em mitos anteriores com personagens negros adorados por civilizações negras. No entanto, quando esses mesmos elementos foram integrados à narrativa cristã, tudo mudou. Agora eles se tornaram sagrados, agora eles eram santos, agora eles eram aceitáveis, pois agora eram acompanhados por uma estética branca romano-ocidental. Essa reescrita é ainda mais evidente ao observar as transformações nas escrituras sagradas. Os textos foram adaptados, removidos, reordenados. Livros inteiros desapareceram da Bíblia oficial. Epístolas apócrifas, os evangelhos de Tomé, Filipe, Maria Madalena. Todos eles ofereciam visões mais místicas, mais cósmicas, mais simbólicas da espiritualidade. Em inúmeros textos antigos é possível encontrar ideias profundas, surpreendentemente semelhantes aos ensinamentos africanos originais. Esses textos abordam temas eternos da alma, da existência de mundos invisíveis, dos ciclos de vida e morte, do poder indizível da palavra e da presença divina onipresente que permeia todo o ser humano. No entanto, tais conhecimentos foram proibidos e considerados perigosos. A razão para essa atitude reside em sua capacidade de conceder ao ser humano força interior e de apontar para uma conexão direta e imediata com o princípio divino, sem a necessidade de mediação e controle rígido da Igreja. Assim, torna-se evidente como um sistema foi intencionalmente formado para afastar as pessoas de suas raízes espirituais originais. A transformação ocorrida não se limitou apenas a mudanças teológicas. Ela abrangeu as esferas estética, simbólica e social da existência. Até os nomes pessoais foram alterados. Assim, o nome hebraico Yahushua foi mudado para Jesus. Com esse novo nome, vieram também novas imagens visuais. A imagem do Jesus europeu, apresentado com olhos claros, cabelos lisos e traços faciais suaves, tornou-se um padrão que nunca existiu no contexto cultural e histórico original, mas foi imposto como uma verdade sagrada inquestionável. Este recém-chegado Jesus foi usado como um poderoso instrumento de colonização, um símbolo de pureza e a personificação do poder religioso branco, afirmando o seu domínio. Paralelamente a esse processo, qualquer manifestação da espiritualidade negra passou a ser associada ao mal, ao ocultismo e à bruxaria. Foi um retrocesso cruel e injusto. Imagine, por muitos séculos, as divindades sombrias foram reverenciadas por sua sabedoria, seu poder e sua luz espiritual. E de repente, essas mesmas figuras foram demonizadas. O que antes era percebido como Deus, de repente se tornou o diabo. O que era medicina curativa, transformou-se em bruxaria. O que era considerado um direito sagrado, agora era declarado heresia. Todas essas mudanças ocorreram apenas porque esses fenómenos tinham um rosto africano, uma estética negra, uma raiz antiga que se aprofunda na história do continente. É aqui que reside o momento crucial e decisivo desta história. A reescrita dos mitos não foi apenas uma substituição de nomes ou uma correção superficial. Foi uma profunda inversão simbólica, um ato de roubo espiritual, privando povos inteiros de sua herança original.
Os atributos dos deuses negros foram literalmente transferidos para personagens europeus, enquanto a própria imagem da negritude foi empurrada para a periferia do mundo espiritual, para a área da marginalidade. Isso levou à formação de um profundo abismo na consciência coletiva. E esse abismo ainda ecoa nas igrejas modernas, que condenam as religiões africanas, nos sermões que demonizam tambores e ervas, e nas pessoas que temem sua própria ancestralidade. Isso não foi um acaso. Foi um projeto cuidadosamente planejado, um projeto de apagamento e imposição de valores e visões de mundo alheios. Para o sucesso desse projeto foi necessário criar um novo imaginário sagrado. Um imaginário em que tudo o que era negro seria percebido como pecado e tudo o que era branco como santo, onde o paraíso seria europeu e o inferno africano. No entanto, nem tudo foi irremediavelmente perdido. Algumas verdades conseguiram escapar pelas frestas do tempo, evitando o esquecimento completo. Alguns símbolos permaneceram vivos, continuando sua existência nas sombras. E em alguns textos bíblicos ainda é possível captar a essência sutil, quase imperceptível, desses antigos arquétipos. Por exemplo, no livro do Apocalipse, a figura de Cristo é descrita com olhos como chama e pés, brilhando como bronze. E o que é bronze, senão uma metáfora para um tom de pele escuro? No Cântico dos Cânticos, a mulher declara corajosamente: "Eu sou negra e formosa." E, no entanto, ao longo dos séculos, esses versículos foram ignorados ou reinterpretados para se adequarem à narrativa dominante. Tudo foi feito para apagar a presença do divino negro. Mas a verdadeira espiritualidade, aquela que nasce de uma conexão profunda com o sagrado e não da imposição de doutrinas, sempre encontra uma maneira de sobreviver. Ela resiste nas entrelinhas, nas palavras não ditas, nos sonhos, nas visões, na intuição que cada pessoa carrega como um legado inquebrável. Provavelmente é Barashi, por essa razão que o leitor se encontra aqui. Algo dentro dele desperta, reconhece o que há muito tempo foi esquecido, restaura memórias perdidas. O conteúdo apresentado tem significado para sua cosmovisão. Ele o faz olhar sob um novo ângulo para o que antes parecia uma verdade inabalável. As discussões futuras revelarão outro lado dessa história, lançarão luz sobre aqueles que realizaram essa reescrita e explicarão por que era tão vital para eles ocultar os verdadeiros pilares espirituais do continente africano. Chegamos a uma seção de nossa narrativa que para muitos pode parecer desconfortável. No entanto, é frequentemente no estado de desconforto que o verdadeiro despertar ocorre. Agora que o leitor compreendeu o fato da reescrita estratégica de narrativas espirituais, ele pode se perguntar: por que isso não é discutido nas instituições de ensino? Porque a vasta maioria das pessoas nunca ouviu falar dos chamados deuses sombrios? Porque os pregadores permanecem em silêncio diante de evidências tão óbvias, tão poderosas, tão transformadoras? A resposta a essas perguntas é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Existe um silêncio cuidadosamente calculado. Este silêncio não é resultado de ingenuidade ou ignorância. Ele é gerado pelo medo. Medo do que acontecerá se as pessoas descobrirem a distorção de suas raízes espirituais ancestrais. Medo do que será revelado se todos souberem que a fé que lhes foi ensinada não nasceu na Europa, mas foi importada para lá, depois diluída e descaracterizada. Medo do impacto que isso terá nos corações das pessoas negras quando perceberem que sua conexão com o divino não começa no altar do colonizador, mas em sua própria e antiga herança ancestral. As instituições religiosas dominantes sempre entenderam que o conhecimento possui um poder libertador. No entanto, nem todo conhecimento é de interesse para aqueles que estão no poder, pois existe um tipo particular de conhecimento que não apenas informa, mas transforma. É esse tipo de conhecimento que a teologia mainstream aprendeu a temer: o conhecimento da verdade ancestral. Uma verdade que testemunha inegavelmente que a espiritualidade negra precede o surgimento da Bíblia impressa, precede os concílios, precede o processo de catequização. É uma espiritualidade que pulsa nos ritmos dos tambores, nos movimentos das danças, nos símbolos, nos nomes que carregam o poder e a memória de gerações.
Se olharmos mais de perto, perceberemos que a teologia tradicional demonstra seletividade. Ela aceita e legitima o que confirma sua própria autoridade e rejeita categoricamente tudo o que questiona sua origem. É por isso que não há lugar para Thoth nas escolas bíblicas. Osíris não é mencionado nos estudos teológicos. Maat não é considerada um guia espiritual, e muito menos é reconhecida a conexão entre Ísis e Maria. Pois o reconhecimento dessas profundas conexões significaria admitir que o fundamento da fé cristã institucional é construído sobre pilares que surgiram muito além do mundo ocidental. O medo da libertação espiritual que a salvação da verdade ancestral pode trazer é absolutamente real, e não existe apenas em nossos tempos. Desde os primeiros estágios da expansão cristã, esforços incessantes foram feitos para deslegitimar tudo o que tivesse uma aparência, um sotaque ou uma cor africana. Rituais ancestrais foram demonizados, líderes espirituais negros foram perseguidos, e a imagem de um Cristo branco foi usada como uma poderosa arma simbólica para reforçar a ideia de que o divino não poderia habitar em corpos negros. Isso gerou uma ferida profunda, rompendo a conexão com as raízes espirituais originais. Milhões de pessoas foram forçadas a acreditar que sua fé é válida apenas se passar pelo crivo da tradição religiosa europeia. Ela se esconde, se disfarça, é enterrada por um tempo, mas nunca desaparece. E quando alguém tem a coragem de perguntar, de investigar, de se abrir ao novo, ou melhor, ao antigo, essa verdade começa a se manifestar. É por isso que você está aqui. Porque em algum lugar no fundo da sua alma, você sente que existe algo mais do que aquilo que lhe foi ensinado. E esse algo o inquieta, porque o que inquieta também desperta. Na estrutura da Igreja cristã existe um medo oculto, o medo de perder o controle. Porque quando as pessoas descobrem que não precisam mais de um mediador entre elas e Deus, elas se libertam. E a teologia dominante foi construída para manter a mediação, para que os fiéis dependessem de doutrinas, de interpretações autorizadas, de uma autoridade religiosa externa. Mas o ressurgimento da espiritualidade africana oferece o oposto, uma reconexão direta, pessoal e profunda com o divino que habita dentro e não fora. É por isso que muitos líderes religiosos evitam este tema. Eles não querem que você saiba que o Cristo original se parece mais com você do que com eles. Eles não querem que você descubra que elementos que hoje são considerados ocultos já eram usados em cerimônias sagradas, milénios antes da invenção do catecismo. Eles não querem que você perceba que o Espírito Santo não precisa ser importado, pois ele já estava presente nas práticas espirituais de seus ancestrais. A estrutura dominante precisa que você acredite que é espiritualmente incompleto sem ela. Mas e se eu lhe disser que você não é incompleto? Que você foi apenas desconectado do que por direito lhe pertence? E se eu lhe disser que sua alma se lembra? Que mesmo que você nunca tenha lido um papiro egípcio, mesmo que você nunca tenha entrado em um templo de Meroé ou Axum, há algo em você que reconhece a verdade quando ela bate à sua porta. Este é o momento que o sistema teme, o reconhecimento interno da verdade. Porque essa verdade não precisa de aprovação institucional, não precisa de permissão eclesiástica, precisa apenas de espaço, escuta, coragem. Muitos já perceberam isso e começaram a buscar suas raízes espirituais. Mas, ao fazê-lo, enfrentaram rótulos como rebelde, herege, apóstata, porque sair do padrão assusta quem vive dentro dele. Porque o despertar inquieta quem ainda dorme. Mas o tempo de dormir acabou. O véu se rasga. Não apenas no templo, mas na consciência, e o que se revela por trás dele é uma espiritualidade poderosa, ancestral e verdadeira. É por isso que você não ouvirá essas verdades em sermões tradicionais. É por isso que essas palavras não aparecem em livros de doutrinas, porque se você descobrir que sua espiritualidade sempre esteve viva, mesmo quando lhe disseram que era pecado, você se levantará. Você questionará. Você se reconectará. E você será livre. E quando as pessoas negras se libertam espiritualmente, não há estrutura que possa mantê-las sob controle. Esta é a raiz do medo. Não é apenas teológico, é existencial, é estrutural, é político.
Porque uma fé consciente não se submete a manipulações. Uma fé enraizada nos ancestrais não se curva diante daqueles que apagaram sua história. Alguém já pensou que sua fé parece incompleta, como se algo estivesse faltando, mas ninguém consegue explicar. Alguém já sentiu que há mais verdade oculta na esfera espiritual do que aquela que lhe foi ensinada? Se tais pensamentos surgiram, então estas palavras não são apenas um conjunto de símbolos. Elas representam sementes plantadas aqui, e essas sementes são capazes de germinar em outras almas sedentas por despertar. E é preciso permanecer com esta narrativa, pois o que será revelado a seguir será ainda mais revelador. Por que essas evidências foram escondidas? E que testemunhos ainda existem, confirmando que toda essa espiritualidade antiga foi suprimida, mas nunca se extinguiu? Se surge a pergunta de por que informações como essas nunca chegaram aos seus ouvidos antes, por que os Karna Quote Quarantoniva Omobuna Kaposhada foram apagados das páginas dos livros, dos púlpitos das igrejas, dos sermões, das discussões teológicas, a resposta não é apenas inconveniente, é bastante reveladora. Existe um pacto de silêncio não declarado. Um silêncio que não provém da ignorância, mas de uma estratégia cuidadosamente elaborada. E quanto mais profundamente se mergulha neste tema, mais clara se torna a compreensão. O silêncio da Igreja não é um erro, é uma escolha consciente. Uma escolha ditada pelo medo. Medo da verdade, medo da libertação, medo da força ancestral que habita dentro de cada indivíduo. Ao longo de muitos séculos, a teologia cristã dominante foi moldada com base na exclusão, negação e reinterpretação seletiva de ensinamentos espirituais. Tudo o que não se conformava ao modelo romano-europeu era automaticamente rejeitado como heresia, idolatria ou superstição. E o que mais foi eliminado por esse filtro? Culturas de origem africana, práticas espirituais negras, símbolos antigos de conexão com o sagrado, nomes que carregam força, sabedoria, cura e poder. A Igreja não ensinava sobre Thoth, pois Thoth não se encaixava na estrutura eclesiástica que buscava a monopolização do conhecimento. A Igreja não falava sobre Ma'at, pois Ma'at revelava que a justiça divina precedia os códigos morais cristãos. A Igreja não mencionava Osíris, pois o mito da morte e ressurreição já existia muito antes do surgimento da cruz e muito menos falava sobre Ísis, a deusa mãe negra, que já era reverenciada como Senhora da Vida, da Fertilidade e do Trono muito antes da aparição de Maria nas páginas das Escrituras Sagradas. Esses temas não foram esquecidos. Foram intencionalmente evitados, silenciados nos próprios seminários, deliberadamente ignorados nas escolas teológicas e negligenciados nos currículos bíblicos das universidades cristãs. Sabe porquê? Porque falar sobre isso seria o equivalente a puxar um fio solto que poderia desvendar toda a tapeçaria. Pois reconhecer que a espiritualidade negra é precedente, profunda, estruturada e transformadora significaria admitir que a estrutura de fé ensinada ao longo dos séculos é fundamentada em um preconceito que servia à dominação, e não à revelação. É importante perceber que a teologia dominante não é apenas uma maneira de interpretar a Bíblia, é uma estrutura de poder. E como qualquer estrutura de poder, ela procura proteger-se. É por isso que ela permanece em silêncio. E o que ela mais teme é justamente que as pessoas comecem a ver que existe uma verdade espiritual que precede a colonização. Uma verdade que conecta o indivíduo a algo muito maior do que dogma e tradição. Uma verdade que não precisa de mediação. Uma verdade que nasce no coração e se manifesta na prática daqueles que vivem em conexão com a essência. Esta é uma verdade antiga. Uma verdade que liberta. No entanto, o sistema religioso institucionalizado não busca a libertação do espírito humano. Pelo contrário, seu objetivo é alcançar lealdade incondicional, a repetição constante de dogmas estabelecidos e a submissão total. Ele busca manter no indivíduo a convicção de que, sem sua mediação, ele permanece espiritualmente perdido. Para atingir esse objetivo, o sistema é forçado a afastar o indivíduo de suas raízes, da fonte original da espiritualidade, de sua própria memória e de sua história espiritual pessoal. Pois um povo privado de memória espiritual torna-se facilmente manipulável.
Um povo que acredita que o acesso a Deus só é possível através da aprovação de outros ignora o fato de que o divino sempre habitou dentro de cada um. A libertação espiritual alcançada através da verdade ancestral representa um verdadeiro pesadelo para as instituições religiosas. Ela revela que o indivíduo não precisa mais pedir permissão para se conectar com o divino. Ela demonstra que o caminho para Deus não necessariamente passa pela liturgia europeia, mas pela reconexão com o que já vivia dentro de nossos ancestrais. E esta é, sem dúvida, uma ideia revolucionária. Tal compreensão não se encaixa nos limites do catecismo e não pode ser controlada por nenhuma denominação. É por isso que este tema não é ensinado, pois a libertação que ele carrega é interna, e uma vez que a pessoa desperta, ela não volta a dormir. Assim que a consciência de que a espiritualidade negra foi apagada, por representar um perigo para aqueles que ansiavam por dominação, começa a se formar, um quadro completo se constrói. A pessoa compreende que a demonização da cultura africana serviu como ferramenta, que o apagamento de divindades negras foi uma estratégia e que a ausência de pessoas negras nas escrituras não significa sua ausência de fato. Pelo contrário, isso testemunha um esforço intencional de alguém para apagar sua presença. No entanto, os rastros do passado inevitavelmente permanecem, pois a verdade sempre encontra seu caminho para fora. Por mais que tentem escondê-la, ela retorna. Ela se manifesta nos nomes esquecidos da Bíblia, nos manuscritos rejeitados pelos concílios, nos atos dos primeiros cristãos no norte da África, nos símbolos preservados em tradições orais, na espiritualidade viva de um povo que, mesmo sem o saber, carrega a memória do divino em seu sangue. É por isso que se sente este chamado. É por isso que algo dentro da pessoa se move ao entrar em contato com este tema. Porque sua alma se lembra. E quando a alma se lembra, nenhuma teologia é capaz de silenciá-la. Nenhum silêncio pode aprisionar o que o espírito já começou a libertar. Isso é sentido. Sente-se que o que foi ensinado era apenas parte da verdade e que agora a pessoa é chamada a algo mais profundo, mais conectado, mais verdadeiro. A fé que foi ensinada era uma fé moldada para a obediência, mas a fé que desperta agora é uma fé nascida da reconexão com a origem. E essa origem é negra, é ancestral, é sagrada, pertence a todos. Portanto, não se deve esperar que a Igreja institucional fale sobre isso. Não se deve esperar que o pastor, no domingo, explique esses chamados. Eles não falarão. Eles não podem falar, porque se falarem, perderão o controle. E se perderem o controle, a estrutura desmorona. E quando a da estrutura desmorona, as pessoas acordam. E é por isso que este vídeo existe. Porque todos merecem saber. Todos merecem lembrar. Todos merecem se reconectar, porque sua fé nunca foi fraca. Ela foi apenas desviada, mas agora está voltando para casa. Quando um determinado material toca as cordas mais profundas da alma, despertando no indivíduo uma nova visão de mundo, torna-se evidente. As ideias expostas não são meras divagações, são manifestos daqueles que estão prontos para sacudir as amarras do entorpecimento espiritual e abraçar uma verdade há muito esquecida, mas sempre presente. É preciso aprofundar-se na narrativa, pois a próxima etapa revelará como evidências irrefutáveis dessa verdade ainda existem, habilmente disfarçadas à vista de todos. Ficará claro como as crônicas históricas foram falsificadas, mas não foram completamente destruídas. E assim, enquanto o véu de séculos de silêncio começa a se erguer, é hora de abordar o que causa o maior temor nas instituições religiosas de poder: as evidências inquestionáveis. De fato, existem inúmeras confirmações, materiais, escritas, arqueológicas, espirituais, que lançam luz sobre tudo o que foi deliberadamente removido da história, ocultado dos olhos e entregue ao esquecimento. O mais surpreendente é que essas provas não estão em um lugar inatingível, como tentaram fazer crer. Elas sempre estiveram aqui, dispersas em salas de exposições de museus, em manuscritos antigos, em cavernas seladas, nas paredes de santuários semi-esquecidos e em volumes cuja existência a vasta maioria das estruturas eclesiásticas prefere ignorar. Talvez o leitor já esteja ciente do papiro de Ani.
Esses manuscritos únicos são parte integrante do que é conhecido como o Livro Egípcio dos Mortos, uma coleção de textos antigos que descrevem detalhadamente a jornada póstuma da alma, seu julgamento diante da balança de Ma'at e, finalmente, o caminho para a regeneração. Essas escrituras são ricas em simbolismo profundo, narrando conceitos fundamentais como o peso do coração, a justiça cósmica e a impecabilidade da alma. O fato mais impressionante é que esses documentos foram criados muito antes do surgimento do Antigo Testamento. Ao fazer uma comparação cuidadosa, torna-se evidente que não se trata de uma coincidência fortuita, mas de uma interconexão profunda e deliberadamente oculta. Embora arqueólogos tenham estudado diligentemente esses papiros por séculos, eles nunca ocuparam seu devido lugar nos programas teológicos das maiores universidades cristãs. A razão é simples, eles demonstram claramente que a espiritualidade africana não era de forma alguma primitiva. Pelo contrário, ela representava um sistema de crenças complexo, profundo, sofisticado e altamente desenvolvido. Outras descobertas, como os manuscritos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em 1945, trouxeram revelações ainda mais perturbadoras para os aderentes da doutrina tradicional. Soube-se da existência de evangelhos que apresentavam Jesus Cristo sob uma luz completamente diferente da narrativa dominante. Esses textos, muitos dos quais atribuídos a discípulos diretos, descreviam Cristo como uma figura mais esotérica, focada na transformação interna e muito mais próxima dos princípios espirituais que já estavam profundamente enraizados nas tradições africanas muito antes do início da colonização espiritual. Este era um Cristo que falava da luz interior do autoconhecimento, da divindade inerente a cada pessoa e da independência de templos ou estruturas institucionais. Seus ensinamentos lembravam surpreendentemente as instruções que Thoth já havia concedido à humanidade sobre consciência, palavra e verdade. E qual foi o destino desses textos preciosos? Eles foram declarados apócrifos. Foram cuidadosamente escondidos, removidos dos concílios eclesiásticos oficiais e seu conteúdo foi completamente ignorado nos sermões. Por quê? Porque eles revelavam a existência de outras versões da história. Versões que ligavam indissoluvelmente a fé cristã a tradições anteriores, a raízes mais antigas, mais profundas, mais próximas da verdade ancestral original. Cientistas que ousaram declarar publicamente esses fatos inevitavelmente enfrentaram descredibilização, ridicularização e censura severa. No entanto, eles deixaram para trás inúmeras pistas. Nas margens de textos antigos, nas sutis nuances de traduções, nos fundos de arquivos pouco visitados de bibliotecas, em toda parte se podem encontrar evidências, numerosas imagens, esculturas antigas, retratando mães negras com bebês nos braços, simbolizando a feminilidade divina. Relíquias foram preservadas, representando divindades com traços africanos marcantes, reverenciadas como poderosos protetores, hábeis curadores e sábios conselheiros. Em criptas escondidas foram descobertos afrescos representando figuras espirituais, instrumentos e símbolos de comunidades negras, que foram posteriormente adaptados para representar santos católicos. Além disso, existem até formas primitivas de crucifixos encontrados em regiões africanas, que cronologicamente precedem a concepção romana da cruz, como símbolo de sacrifício. No entanto, essas informações não são divulgadas ao público em geral, pois é extremamente desvantajoso para o sistema dominante que tais provas irrefutáveis se tornem de domínio público. No ano 325 d.C., durante o histórico Concílio de Niceia, foi oficialmente estabelecido quais textos deveriam ser considerados a palavra de Deus e quais não. No entanto, vale a pena considerar quem exatamente estava por trás dessa decisão fatídica. Eram homens investidos de poder político e movidos por interesses muito específicos. Eles estavam perfeitamente cientes de que o controle sobre o acesso ao conhecimento é uma condição indispensável para o domínio sobre povos inteiros. Entre os excluídos estavam livros que pregavam uma espiritualidade descentralizada, apresentando Cristo em uma conexão indissolúvel com a essência humana e não com a hierarquia da Igreja. Também foram rejeitadas escrituras que viam a alma como um templo sagrado, a verdade como um caminho individual de conhecimento
e o corpo como uma expressão direta do divino. Esses conceitos ressoam de forma surpreendentemente profunda com a espiritualidade africana, em cuja base estão as ideias de conexão, ritmo, unidade com a natureza e reverência aos ancestrais. Existem pesquisadores, homens e mulheres, que dedicaram suas vidas a desvendar essas conexões há muito esquecidas. Eles mergulharam em antigas civilizações do Nilo, examinaram meticulosamente os arquivos do Vaticano e decifraram símbolos esquecidos em manuscritos hebraicos e aramaicos. Em suas investigações, descobriram não apenas semelhanças, mas provas irrefutáveis de que a história foi intencionalmente moldada e que os fundamentos da fé cristã, na verdade, se baseiam em uma base africana. No entanto, o establishment religioso os rotulou de místicos, teóricos da conspiração e hereges perigosos, pois a proclamação aberta de tal verdade, neste contexto, representa uma ameaça direta a séculos de domínio espiritual. Talvez o leitor nunca tenha se deparado com descobertas semelhantes antes, mas o mais importante é a ressonância interna que essa informação provoca. Pois não são meros dados históricos secos. É algo que toca às profundezas da alma, como se, ao ouvir essas palavras, a pessoa tivesse acesso a um conhecimento que já lhe era familiar, mas que estava esquecido. Nisso reside a verdadeira força dos ancestrais. Não precisa ser ensinada, basta ser despertada. Textos ocultos, manuscritos censurados, imagens secretas e artefatos silenciosos, todos contam uma história completamente diferente. Uma história onde a espiritualidade negra ocupa um lugar central, onde o divino possui pele escura. Nesta história, os deuses escuros não são inimigos, mas guias sábios, e a sabedoria africana não é percebida como uma ameaça, mas como uma fonte inestimável. Aqui Cristo simboliza não a colonização, mas a verdadeira libertação. Esta história aguarda aqueles que têm a coragem de vê-la. E provavelmente muitos se perguntam por que essas evidências não são demonstradas ao grande público. A resposta é simples: se fossem reveladas, o sistema existente desmoronaria inevitavelmente. Pois se o mundo percebesse que sua espiritualidade foi construída sobre a negação do sagrado associado aos povos negros, tudo mudaria drasticamente. As visões mudariam, o respeito aumentaria, as relações com Deus seriam transformadas, e o controle sobre a consciência e ciência das massas cessaria. É por essa razão que esse conhecimento é ocultado, suprimido, e é por isso que muitos preferem zombar a aprofundar-se na pesquisa. No entanto, a própria presença de uma pessoa interessada nessas questões já é significativa. Se o material apresentado de alguma forma tocou a alma, é importante lembrar: essas palavras não são frases aleatórias. São afirmações espirituais profundas, e a prontidão de uma pessoa para aceitá-las e compreendê-las pode se tornar o impulso que despertará outros, pois o movimento avança e o que se seguirá mostrará como, mesmo após todas essas transformações, a imagem do Cristo original foi distorcida e qual o significado disso para a fé contemporânea. Se a espiritualidade africana era tão profunda, tão estruturada e tão sagrada, por que não é encontrada em livros acessíveis ao público? Por que essas conexões fundamentais com deuses negros, com símbolos egípcios, com os ensinamentos dos ancestrais estão completamente ausentes nos currículos escolares, nas doutrinas eclesiásticas e nos cursos de teologia? À pergunta sobre a influência das culturas antigas nos ensinamentos espirituais modernos, a resposta aparentemente está à superfície, mas é cuidadosamente escondida. Todas essas informações foram intencionalmente retidas, friamente ignoradas e submetidas a uma rigorosa censura, impulsionada por algum tipo de medo. Evidências irrefutáveis existem, e sua abundância é impressionante. No entanto, essas provas não fazem parte do círculo de conhecimento que é permitido ao grande público assimilar. De fato, o mundo literalmente abunda em uma infinidade de testemunhos, desde antigas imagens e manuscritos até papiros, inscrições gravadas em pedras, majestosas estátuas, vasos elegantes, pinturas vívidas, bem como vestígios descobertos em tumbas e cavernas. Todos esses artefatos apontam convincentemente para uma verdade inegável.
O ensinamento espiritual que hoje é chamado de cristão tem suas raízes profundas em fundamentos africanos. Voltemo-nos aos papiros, que servem como uma das fontes-chave. Os antigos egípcios registraram com uma meticulosidade surpreendente praticamente todos os aspectos de suas vidas e crenças. Entre as descobertas mais significativas destaca-se o chamado Livro dos Mortos. Ao contrário do nome assustador, frequentemente usado para criar uma imagem sinistra, ele não narra a morte como o fim definitivo da existência. Pelo contrário, este texto é dedicado à ressurreição espiritual, servindo como um guia detalhado para a transição da alma, sua purificação e o subsequente julgamento. É notável que muitos desses temas centrais mais tarde se manifestem quase literalmente nas escrituras bíblicas. A concepção do julgamento do coração, pesado na balança da deusa Maat, a figura de Anubis, atuando como guia de almas para o além, e o complexo sistema de ritos de passagem, todos esses elementos da escatologia egípcia antiga revelam uma profunda conexão com o que no mundo moderno muitos chamam de juízo final. No entanto, quando os pesquisadores se voltam para os trabalhos teológicos cristãos em busca desses paralelos, deparam-se com um silêncio total, a ausência de menções ou tentativas de categorizar esses testemunhos como mera mitologia pagã. É importante notar que essa mitologia transmite as mesmas verdades fundamentais que foram posteriormente reinterpretadas e incluídas na tradição judaico-cristã. A diferença principal reside no fato de que os personagens originais desses ensinamentos antigos eram negros e sua sabedoria intrinsecamente africana. Em 1945 ocorreu outro evento significativo, a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi. Esses manuscritos inestimáveis permaneceram no deserto egípcio por séculos, como se o próprio tempo os tivesse protegido do esquecimento. O que esses textos revelam ao mundo? Eles desvendam histórias repletas de uma profunda espiritualidade cósmica simbólica. Nesses evangelhos, Jesus aparece não como uma figura dogmática, mas como um verdadeiro mestre do despertar, um iluminador capaz de revelar a luz interior no ser humano. Essa interpretação se mostra significativamente mais próxima da antiga tradição do deus egípcio Thoth do que da figura hierárquica e institucional, cuja imagem foi formada apenas séculos depois. Esses textos, que incluem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e até o Evangelho de Maria Madalena, foram unanimemente declarados apócrifos. A razão para tal decisão reside em seu conteúdo, que desafiava abertamente o controle estabelecido. Eles afirmavam que o sagrado reside dentro do próprio indivíduo e não se limita apenas às paredes dos templos. Além disso, essas escrituras proclamavam a liberdade espiritual, a sabedoria interior e a possibilidade de uma conexão direta com o divino, eliminando qualquer necessidade de mediação de sacerdotes ou aprovação de Roma. Por muitos anos, pesquisadores sérios e académicos respeitados apontaram incansavelmente para essas profundas interconexões. No entanto, qual foi o seu destino? Eles são simplesmente silenciados, ridicularizados ou ostensivamente ignorados. Nisso percebe-se um padrão claro. Se um arqueólogo descobre um artefato que testemunha a adoração de uma figura sagrada negra, ele é imediatamente desacreditado. Se um teólogo encontra evidências irrefutáveis do surgimento de símbolos egípcios em imagens cristãs primitivas, ele é acusado de heresia. Se um historiador documenta que a imagem da Virgem Maria com o menino no colo foi claramente inspirada na antiga iconografia de Ísis com Horus, ele é simplesmente cancelado pela tradição estabelecida. E ainda assim, essas evidências não desaparecem. Elas continuam a existir. Podem ser encontradas em salas pouco visitadas de museus, em porões empoeirados de arquivos universitários, em arquivos religiosos hermeticamente fechados. Elas estão presentes em inúmeros manuscritos que foram excluídos da Bíblia canônica, não por sua falsidade, mas exclusivamente porque não se encaixavam no grandioso projeto de poder meticulosamente construído pela Igreja ao longo dos séculos. Foi esse ensinamento, em particular, que proclamou princípios diferentes daqueles sobre os quais a Igreja foi posteriormente construída.
O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém linhas que alteram profundamente a percepção usual da hierarquia espiritual. Se aqueles que vos guiam disserem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Não é difícil notar a colossal influência dessa afirmação. Ela remove decisivamente o poder espiritual do controle das estruturas institucionais, devolvendo-o ao espaço sagrado da alma humana individual. Além disso, tal ideia ecoa diretamente um ensinamento antigo profundamente enraizado que afirma que o corpo humano é, em si, um templo sagrado e que o princípio divino reside dentro de cada indivíduo. Essa concepção africana é rastreada através dos séculos, encontrando sua expressão em numerosos rituais de iniciação, nas melodias de canções sagradas, nas profecias de oráculos, bem como nos códigos de ética espiritual cuidadosamente elaborados, inerentes aos povos indígenas do continente africano. Ao se voltarem para o legado do Antigo Egito, os pesquisadores descobrem que os hieróglifos serviam invariavelmente como indicação da existência de uma ordem divina, revelando a verdade cósmica e demonstrando a conexão indissolúvel entre as esferas celestiais e a realidade terrena, entre o espírito e a matéria. Os antigos egípcios compreendiam profundamente o poder da palavra, do verbo, do som sagrado, capaz de criar e transformar. Embora o evangelista João tenha registrado em sua escritura, no princípio era o verbo. Esse princípio fundamental já era ativamente ensinado nos ensinamentos de Thoth milénios antes dele. As evidências visuais também possuem uma veracidade inegável. Nas profundezas das catacumbas foram descobertas imagens afrescadas, representando Cristo com traços escuros. Nas igrejas coptas do Egito, preservou-se a iconografia da Virgem Maria, claramente possuindo traços africanos. Além disso, em manuscritos medievais, hoje seguramente guardados em arquivos fechados, existem retratos de santos representados com traços negros distintos. No entanto, surge uma pergunta natural: o que aconteceu com essas imagens inestimáveis? A resposta é óbvia: elas foram sistematicamente substituídas, removidas, submetidas a um processo de branqueamento, ou seja, literalmente redesenhadas. O observador moderno pode notar que a figura de Jesus, apresentada no cinema, em afrescos de igrejas e em bíblias ilustradas, se assemelha muito mais a um europeu do que a um judeu histórico da Galileia. Essa circunstância não é resultado do acaso. Pelo contrário, foi resultado de ações intencionais. Tais mudanças foram iniciadas porque a imagem em si representa um poderoso instrumento de poder. Aquele que é capaz de controlar a imagem visual adquire controle sobre a imaginação, e aquele que controla a imaginação, em última análise, controla também a fé. Todas essas numerosas provas testemunham irrefutavelmente a existência de esforços claros, coordenados e incansáveis, visando silenciar a verdade antiga. No entanto, como repetidamente observado, a verdade não está sujeita à morte. Ela demonstra uma resiliência surpreendente, resistindo ao esquecimento. Ela se esconde nas margens de manuscritos antigos, entre as linhas de textos esquecidos, nos sonhos ousados daqueles que não têm medo de fazer perguntas incômodas. A verdade inevitavelmente se manifesta naqueles momentos fatídicos em que alguém decide romper o círculo vicioso do silêncio e trazer à tona o que foi premeditadamente enterrado por conveniência religiosa ou política. Aqueles que chegaram a este ponto da narrativa provavelmente estão familiarizados com os mesmos sentimentos que muitos experimentaram antes deles. Uma inquietação vaga, uma sede insaciável de conhecimento, o despertar de uma memória interna que emana das profundezas do ser. Pois tudo o que aqui se revela não é apenas um conjunto de fatos históricos. É uma memória espiritual viva. São ecos de vozes que tentaram calar, mas não conseguiram. É o ritmo pulsante dos antigos, dos chamados deuses negros, sentido dentro de cada um que está aberto a essa verdade. A reconstrução da imagem de Cristo e a profunda influência que isso exerce sobre a fé das pessoas, sua identidade e o senso geral de valor espiritual serão abordadas a seguir.
Agora que tanto foi revelado sobre as verdades enterradas sob espessas camadas de silêncio e censura, torna-se impossível continuar a narrativa sem abordar a figura que se tornou o símbolo máximo da fé cristã, Jesus Cristo. No entanto, surge uma questão premente. Seu verdadeiro semblante é realmente conhecido? Aquele que a maioria das pessoas guarda em sua imaginação e venera em seus altares, corresponde ao homem histórico real que nasceu no Oriente Médio, em uma terra localizada nas proximidades do Egito, rodeado por povos afro-asiáticos e por séculos de tradições espirituais? A questão da pureza das tradições espirituais cristãs exige uma resposta direta, embora dura. Não, ela não foi preservada. A imagem de Cristo, que por muitos séculos foi ativamente promovida e imposta, revelou-se cuidadosamente construída, manipulada e, como se diz, embranquecida. Como resultado dessas ações intencionais, a espiritualidade de inúmeras pessoas foi distorcida, rompida e literalmente erradicada. A representação de Jesus como um homem loiro de olhos azuis com traços tipicamente europeus não apenas contradiz os fatos históricos, mas também possui um poder espiritual destrutivo. Sim, destrutivo. Pois essa imagem distorcida não surgiu por acaso. Ela se tornou parte de um projeto em larga escala, cujo objetivo era a completa eliminação de quaisquer laços de Cristo com pessoas negras, povos árabes e habitantes do sul global. Esse projeto buscava substituir a imagem do libertador pela imagem do colonizador. E quando essa substituição ocorreu, algo muito mais profundo do que a mera percepção visual mudou. Mudou a forma como as pessoas negras passaram a se ver no contexto do sagrado. Imagine o impacto colossal de gerações inteiras crescendo, vendo o Filho de Deus com um rosto que em nada se assemelhava ao seu próprio. Pense no que isso faz com a psique coletiva de um povo que sofreu escravidão, perseguição e colonização e que, ao olhar para o altar, encontra uma figura branca e europeia como a personificação do amor, da salvação e da luz. Isso não é um fenômeno neutro, não é apenas simbolismo. É uma forma sofisticada de controle psicológico e espiritual, uma verdadeira colonização da alma. Ao longo dos séculos, essa imagem europeizada de Jesus foi difundida por inúmeros canais: pinturas, esculturas, filmes, livros, sermões da igreja e até materiais educativos infantis. Ela foi apresentada como uma verdade inabalável, apesar de sua inconsistência histórica. É notável que até mesmo os textos bíblicos apontam para uma realidade completamente diferente. Assim, no livro do Apocalipse é dada uma descrição simbólica de Jesus, onde ele aparece como um homem com pés semelhantes a bronze polido e cabelos como lã. Bronze não são as características que geralmente se associam ao ideal ariano, não é mesmo? No entanto, essa imagem foi sistematicamente ignorada, distorcida e descartada. O que foi feito em seu lugar? Foi lançada uma campanha visual em larga escala, visando fazer com que Cristo parecesse cada vez mais europeu. Já as primeiras imagens bizantinas começavam a mostrá-lo com pele clara. Em seguida veio a era do Renascimento, que solidificou ainda mais esse padrão, até que o Jesus branco se tornou a norma aceita. Qualquer tentativa de representá-lo de outra forma era considerada heresia, blasfêmia ou rebelião. Mas aqui não se trata apenas de arte, trata-se de uma profunda identidade espiritual. Pois quando um povo olha para seu Salvador e não vê nele um reflexo de si mesmo, ele involuntariamente assimila a ideia de que Deus é algo alheio, que o divino habita em algum lugar distante, que a santidade tem uma cor específica e que sua própria pele é incompatível com a luz. Tal narrativa silenciosa moldou gerações inteiras. Ela fez com que muitas pessoas negras sentissem que sua fé só seria autêntica se fosse purificada de sua própria cultura. Ela impulsionou igrejas a rejeitar ritmos, línguas e símbolos africanos em nome de uma pureza que, na verdade, era apenas um eurocentrismo disfarçado de espiritualidade. Mas o que acontece quando, com coragem e profundidade, nos voltamos para a verdadeira origem de Jesus? Descobrimos que ele nasceu em uma região que era uma rota comercial movimentada, conectada à Etiópia, Egito e Núbia. Aprendemos que na infância ele fugiu para o Egito, onde entre sua família pôde se esconder sem atrair atenção excessiva.
torna-se evidente que a África estava presente em seu entorno imediato, em sua formação, em seu contexto geográfico. Lembramos também que os primeiros cristãos se espalharam ativamente pelo norte e leste da África, muito antes de Roma abraçar o cristianismo. E, finalmente, muitos dos primeiros mártires, santos e pensadores da Igreja primitiva eram africanos, o que sublinha a profunda conexão do continente com as origens do cristianismo. Originalmente, as raízes de Cristo estavam profundamente enraizadas em solo africano, e sua conexão com este continente era inegável. No entanto, apesar disso, todas essas evidências foram impiedosamente apagadas da memória histórica. A África foi riscada do mapa sagrado da herança mundial e, em vez de sua imagem autêntica, foi imposta a imagem de um Jesus europeu distante e alheio. Essa imagem imposta não apenas não entrava em diálogo harmonioso com a realidade viva dos povos colonizados, mas também servia como um instrumento de coerção, obrigando-os a uma adoração incondicional. É por essa razão que a compreensão e a aceitação da imagem de um Cristo negro vai muito além do mero simbolismo. É, em essência, um profundo ato de restauração espiritual, de retorno às origens. Serve como um reconhecimento inquestionável de que o Todo-Poderoso nunca teve dificuldades com a cor da pele das pessoas. Os problemas com esse aspecto da existência humana sempre existiram apenas naqueles que cinicamente usaram o santo nome de Deus para justificar suas próprias ambições de domínio e opressão. É um poderoso lembrete de que a espiritualidade negra sempre possuiu sua sacralidade inerente, apesar de ter sido declarada pecaminosa e indigna por séculos. Isso é uma confirmação categórica de que a presença divina não se submete à limitação de qualquer estética imposta ou paradigma cultural. Deve-se enfatizar que, neste contexto, não se trata de forma alguma de buscar substituir uma supremacia por outra, criando uma nova hierarquia. Não é meramente uma tentativa de retratar Jesus como negro por um experimento artístico ou uma demonstração superficial. A essência reside em um processo muito mais profundo, a restauração do equilíbrio espiritual e histórico perdido. É o retorno da imagem de Cristo ao seu lugar legítimo e original, o de um homem de pele escura que nasceu entre os antigos povos afro-asiáticos e estava inextricavelmente ligado às ricas tradições, subsequentemente tão diligentemente e propositalmente erradicadas pelos colonizadores. PTBR. Em primeiro lugar, este movimento visa curar uma profunda ferida espiritual, a ruptura devastadora que por séculos alienou milhões de pessoas de sua própria dignidade sagrada inata. Pois quando uma criança negra pela primeira vez ou novamente contempla a imagem de um Jesus negro, ela não sente inferioridade ou distanciamento. Pelo contrário, em sua alma nasce um profundo sentimento de pertencimento e enraizamento. Ela começa a perceber que o céu também pode falar sua língua nativa, que o divino se manifesta em seus traços e que a salvação encontra seu reflexo e morada em sua própria história. E essa percepção transforma absolutamente tudo em seu mundo. Ela muda a abordagem da oração, a visão de si mesma, a maneira de se comportar e a autoimagem, pois a representação espiritual, sem dúvida, tem um significado colossal. Continuar a negar essa verdade é manter e alimentar intencionalmente uma forma de fé que, em sua essência, é excludente e escravizadora, e não libertadora e inspiradora. No entanto, surge inevitavelmente uma pergunta que ecoa na mente de muitos: por que essa verdade fundamental continua a ser tão obstinadamente rejeitada? Porque, apesar da abundância de evidências sólidas, inúmeras pesquisas científicas e incontáveis vozes que clamam por um reconhecimento justo, ainda persiste uma resistência tão forte e intransigente à aceitação da imagem de um Cristo negro? A resposta a essa pergunta é simultaneamente simples em sua formulação e profunda em seu significado. A aceitação dessa imagem significa nada menos que o fim de um longo período de dominação espiritual europeia que por séculos oprimiu os corpos e mentes das pessoas negras. E é justamente esse desfecho que provoca um medo genuíno naqueles que se acostumaram à ordem existente.
Quando as pessoas negras percebem e reconhecem que o Salvador pode ter seus próprios traços, que o divino pode se manifestar em sua pele, em sua rica cultura, em sua música expressiva, em seus nomes, então a fé deixa de ser um instrumento de submissão e opressão, recuperando sua verdadeira essência, um caminho para a libertação completa. A sociedade está pronta para mudanças tão massivas. Ela sente plenamente o poder dessa revelação. Pois o que se seguirá a essa percepção promete ser ainda mais profundo e transformador. A seguir será examinado como a redescoberta dessa antiga espiritualidade impacta a vida humana de hoje, sua jornada pessoal, sua autoestima e, o que é especialmente importante, seus relacionamentos com o sagrado. Agora que a imagem distorcida de Cristo foi amplamente desvendada e sua forçada separação da verdade ancestral original foi convincentemente demonstrada, é hora de abordar um dos aspectos mais delicados, mas ao mesmo tempo absolutamente necessários, de toda essa jornada de conhecimento: a questão do controle da narrativa. Pois nada do que foi descrito foi resultado de uma coincidência. Nenhuma dessas distorções foi meramente um erro de tradução ou uma inofensiva coincidência cultural. Pelo contrário, houve uma construção sistemática, meticulosamente planejada e claramente articulada, na qual a espiritualidade foi deliberadamente manipulada e usada como uma poderosa ferramenta para alcançar o domínio social, político e racial sobre certos grupos populacionais. Por muitos séculos, o poder religioso esteve intimamente entrelaçado com o domínio imperial, e nessa união eles reescreveram metodicamente a história. Não se tratava apenas de textos sagrados, mas também dos anais de povos inteiros, suas características culturais, tradições espirituais e, o que é especialmente importante, a história da África. Qual foi o resultado dessa poderosa união? Ela gerou uma versão unificada, eurocêntrica e excludente da fé, onde a Europa era posicionada como o centro da verdade, da moralidade e da revelação divina, enquanto todas as outras culturas e crenças eram declaradas inferiores, pagãs ou demoníacas. Esse construto narrativo não apenas moldou o cristianismo institucional em sua forma atual, ele também erradicou e relegou ao esquecimento as raízes espirituais africanas. É notável que esse processo de apagamento começou muito antes da atividade missionária. Suas origens residem na escrita, no momento em que os primeiros textos começaram a ser sistematizados, canonizados, selecionados, editados e, o mais importante, censurados. Livros inteiros foram excluídos da Bíblia. Escritos que promoviam a aproximação espiritual com os ancestrais foram declarados heréticos. Imagens que estabeleciam uma conexão entre o sagrado e a figura negra foram destruídas, alteradas ou cuidadosamente escondidas. Com o início da era da colonização, esse processo se intensificou notavelmente. O colonizador não chegou apenas com armas e bandeiras estatais, ele trouxe consigo a Bíblia, doutrinas dogmáticas e a cruz. E com eles, uma nova versão histórica. Nesta versão, o africano era apresentado como perdido, ignorante e distante de Deus. Suas práticas espirituais eram interpretadas como feitiçaria e seus orixás, egunguns, vodú, ancestrais e deuses eram classificados como entidades demoníacas. Esse fenômeno foi chamado de guerra espiritual, silenciosa, mas extremamente destrutiva. A colonização religiosa representava algo muito maior do que uma simples estratégia evangelizadora. Era um projeto meticulosamente planejado para apagar a identidade. Como se pode apagar a identidade? Assumindo o controle da narrativa, contando a história do outro ponto de vista, reescrevendo o passado para obter controle sobre o presente e evitar um futuro indesejado. E foi exatamente isso que aconteceu. A narrativa do cristianismo europeu foi imposta como a única verdade, e tudo o que saía desse padrão estabelecido era perseguido, proibido ou distorcido. Assim, os deuses escuros foram silenciados. As mesmas divindades que antes eram reverenciadas, glorificadas e invocadas com honra e profunda conexão espiritual, passaram a ser consideradas entidades malévolas. O que antes era considerado sabedoria transformou-se em superstição. O que era ciência espiritual passou a ser tratado como pecado.
E o mais cruel nesse processo foi que ele não foi realizado apenas por meio da violência física, mas também por meio da violência simbólica. A narrativa dominante transformou o conceito de divindade em um modelo masculino europeu branco. O divino feminino foi relegado a um papel secundário. O divino negro foi completamente excluído da representação do sagrado e as pessoas que antes olhavam com orgulho para suas raízes começaram a sentir apenas vergonha delas. Nisso reside o verdadeiro efeito destrutivo da manipulação da narrativa. Ela não apenas altera suas crenças, ela muda a forma como você se percebe. E se uma pessoa começa a se considerar inferior, indigna ou impura, ela se torna controlável, dependente e se afasta de sua própria essência. Nessa situação, o sistema vence, mesmo sem recorrer a correntes físicas. É por isso que a compreensão de como a narrativa foi usada para anular as divindades negras adquire uma importância primordial e fundamental. Não se trata apenas de doutrinas teológicas, estamos falando de um controle abrangente. Um controle que se estende aos corpos físicos, aos pensamentos e à consciência, aos fundamentos culturais, bem como às práticas espirituais que floresceram muito antes da chegada dos colonizadores. Essas espiritualidades criavam uma profunda conexão com a Terra, com o cosmos infinito, com os ritmos naturais da natureza, com a presença invisível dos ancestrais, com o poderoso poder do coletivo e com a energia da palavra pronunciada. E esses sistemas espirituais não foram erradicados porque eram fracos ou inconsistentes, mas ao contrário, porque seu poder era excessivo. Eles possuíam autonomia, liberdade, eram cheios de força. Um povo que percebe que o princípio divino vive dentro de cada um de seus membros não se curvará diante de nenhuma coroa ou autoridade. Um povo que honra reverentemente seus ancestrais não precisa da permissão de ninguém para professar livremente sua fé. E é nesse momento crucial que devemos parar e olhar profundamente para dentro de nós mesmos. Sabe-se que muitas vezes, ao assistir a vídeos como este, o batimento cardíaco da pessoa muda, torna-se diferente. Como se algo profundo dentro respondesse a um chamado. É um chamado que não vem dos ensinamentos religiosos tradicionais e nem dos postulados dogmáticos assimilados desde a infância. Ele emana da sua própria essência espiritual, da sua alma, que por tanto tempo permaneceu em silêncio, suprimida por doutrinas que a impediam de acessar o sagrado que vive dentro de você. E aqui é pertinente fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha ouvido antes, pronunciada com tamanha sinceridade. Poderia o que você acredita hoje ter sido intencionalmente moldado para afastá-lo de sua verdadeira origem espiritual? Pense nisso cuidadosamente. Quem exatamente te ensinou a orar? Quem te apresentou o que é considerado certo e o que é errado espiritualmente? Quem decidiu por você quais entidades devem ser reverenciadas como sagradas e quais devem ser temidas ou completamente ignoradas? Em que momento específico lhe foi dito que sua conexão direta com o divino deveria necessariamente passar por intermediários? Porque você, um ser espiritual tão perfeito, foi ensinado a duvidar de sua própria natureza? Ao analisar a história dos sistemas religiosos dominantes, é impossível não notar o colossal volume de controle que existia e continua a existir sobre como a espiritualidade é apresentada. É uma espiritualidade que foi formatada, editada, revisada e censurada. E quanto mais se aprofunda na essência desse fenómeno, mais claramente se começa a perceber que talvez toda essa estrutura tenha sido construída de tal forma que a pessoa nunca despertasse para sua verdadeira força. E isso, meu caro amigo, é uma revelação ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Pois quando a alma começa a despertar, não há mais como voltar atrás. Quantas vezes você sentiu que algo estava faltando em sua fé, como se você estivesse seguindo todas as prescrições corretamente, mas uma certa harmonia interna ainda não fosse alcançada? Talvez esse vazio seja um reflexo direto do distanciamento de sua própria origem. E suas origens não estão em templos, não estão confinadas em paredes, não se manifestam em rituais vazios. Sua origem está dentro de você. Você mesmo é o templo. Você é o altar. Você é o portal que conecta os mundos visível e invisível. Mas ninguém te disse isso.
Porque pessoas despertas, profundamente conectadas com sua essência, são extremamente difíceis de controlar. Pessoas despertas fazem perguntas. Pessoas despertas se curam, ganham força e se libertam. E aqui está uma metáfora para guardar com carinho em seu coração. A alma, conectada com sua origem, não se submete ao que foi editado. Essa ideia carrega uma verdade poderosíssima. A alma, retornando às suas raízes espirituais, sente intuitivamente o que é autêntico e o que é apenas manipulação. Ela sente quando a oração é imposta e quando a conexão é espontânea. Ela sente quando a fé é baseada no medo e quando a fé concede libertação. Libertação. Frequentemente, a vida nos apresenta histórias surpreendentes de transformação espiritual, capazes de tocar profundamente a alma. Uma dessas histórias aconteceu há alguns anos com uma mulher africana que, desde o nascimento, estava imersa na atmosfera de uma família cristã profundamente religiosa. No entanto, o seu mundo interior começou a mudar sob a influência de sonhos recorrentes. Diante dela aparecia uma figura feminina, vestida com trajes ancestrais tradicionais. A princípio, ela atribuía isso à imaginação, mas as visões tornavam-se cada vez mais claras e insistentes. A mulher dos sonhos lhe transmitia símbolos, indicava plantas, ensinava orações em línguas que ela conscientemente não conhecia, mas que estranhamente ressoavam no fundo de sua alma. Quando Orochegoro Yanda, protagonista dessa história, decidiu procurar respostas, sua busca a levou a uma descoberta surpreendente. Esses símbolos faziam parte de uma antiga espiritualidade africana que havia sido suprimida e esquecida em sua família por muitas gerações. A mulher dos sonhos era a encarnação de sua ancestral, uma sacerdotisa cuja história havia sido apagada da memória, mas cujo legado espiritual vivia em seu DNA. A partir desse momento começou seu profundo processo de reencontro com as raízes. E o que aconteceu? Os ataques de ansiedade que a atormentavam desde a adolescência desapareceram sem deixar vestígios. As doenças psicossomáticas regrediram. Ela encontrou paz interior. A razão estava no fato de que ela havia retornado espiritualmente para casa. Ela retornou para casa, mas essa casa não é um espaço físico. É um estado particular de consciência, um retorno ao seu eixo interno, ao seu centro espiritual. É a essa jornada que se propõe ouvir. Talvez neste exato momento alguém que esteja lendo sinta um chamado semelhante. Talvez essas palavras causem arrepios, vontade de chorar ou até mesmo uma inquietação interna. É a alma dando um sinal. Preste atenção, isso é para você. E sim, essa consciência pode ser desconfortável, pois quando uma pessoa começa a entender que muito do que ela acreditava foi moldado para limitá-la, é como se uma venda caísse dos olhos e o mundo, antes preto e branco, começa a exibir cores que ela jamais poderia ter imaginado. Lidar com isso não é fácil, mas é absolutamente necessário. Por isso, agora, propõe-se a refletir profundamente sobre a própria fé. O que é fé? A fé é fonte de medo ou caminho para a liberdade. Ela traz culpa ou desperta a consciência. Representa punição ou, pelo contrário, reencontro. Pois se a fé de alguém o faz sentir-se pequeno, indigno ou impuro, talvez ela não o conecte com a verdadeira santidade, mas com uma representação distorcida da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não diminui a pessoa. Ela a eleva, ela a torna mais forte, ela dá poder. E ela a reconecta com a origem, com os ancestrais, com a missão, com o propósito pelo qual a pessoa veio a este mundo. Ela não exige perfeição. Ela convida à verdade. E a verdade, mesmo que às vezes cause dor, sempre liberta. Neste momento, propõe-se fechar os olhos por alguns segundos e fazer a si mesmo a pergunta: o que da minha fé realmente vem de mim e o que foi imposto por outros? Respire fundo. Acalme-se. Não há necessidade de responder imediatamente, mas permita que essa pergunta se enraize dentro, porque ela certamente brotará. E quando ela florescer, a pessoa entenderá que sempre soube a resposta. E quando isso acontecer, ela começará a reconhecer os sinais, notará as sincronicidades, atrairá cada vez mais informações semelhantes, encontrará pessoas na mesma sintonia, dons adormecidos despertarão.
E, acima de tudo, sentirá uma profunda paz que não depende de belas palavras ou promessas de salvação. Uma paz que vem de encontrar seu verdadeiro eu. Antes que a narrativa se aprofunde na próxima revelação, deve-se notar que os pensamentos que virão são capazes de mudar completamente a percepção habitual da realidade circundante, abrindo novas perspectivas para o observador. Se o leitor chegou a este ponto da narrativa, deve-se atentar para um aspecto importante. Sua presença aqui não é por acaso, pelo contrário, ela testemunha uma profunda conexão interna. Se o conteúdo destas linhas ressoa em sua alma, significa que ele já está consciente de seu pertencimento a um grandioso despertar que agora é impossível ignorar. Este poderoso movimento visa criar uma profunda consciência, restaurar a verdadeira identidade e reunir almas que há muito tempo perderam a conexão. É necessário lembrar que cada pessoa não é apenas um indivíduo, mas também uma continuação viva de sua linhagem, portadora de uma herança ancestral. O chamado ao profundo autoconhecimento e à imersão na essência do ser torna-se cada vez mais relevante e urgente.